e agradável. Amém? Com o quê? Com o nosso culto racional. O que é um culto racional? O culto racional é a entrega total do crente em adoração a Deus. Então esta é a forma que Deus quer que nós o adoramos, entregando-nos por completo a Ele. Amém? Quem veio entregar a Deus por completo nessa noite, diga glória a Deus. Então essa é a forma que Deus te quer, que você ofereça o seu corpo a Ele e entregue o seu corpo a Ele por completo. Vou lhe dar um exemplo de como entregar os nossos corpos por completo, que está em Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 38, que diz que o anjo Gabriel chega até Maria e diz a ela: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, tu és escolhida de Deus e dará luz ao Filho de Deus, e o chamarás de Jesus. E ela disse: como acontecerá isso? E o anjo disse a ela: descerá sobre ti o Espírito de Deus. E ela disse: eis-me aqui, cumpra em mim a tua palavra. Então Maria entregou o seu corpo totalmente a Deus, dizendo: cumpra em mim a tua palavra. Então esta é a forma correta de adorar a Deus, de entregar os nossos corpos a Deus, entregando-nos por completo. Por quê? Porque Deus nos fez inteiros e Ele não nos quer nos ter pela metade, Ele quer nos ter por completo. Então essa é a forma correta de entregá-los a Deus por completo. Vou lhe dar um outro exemplo também na Bíblia, que a Bíblia diz que, aleluias, que Jesus, ele estava no Getsêmani, orando, e diz, prostrou-se e disse ao Pai assim, que está em Mateus 26, versículo 39, diz assim, Jesus estava orando ao Pai assim: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então Jesus estava demonstrando ao Pai: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. E o que o Pai fez? Ele não afastou o cálice de Jesus. E o que Jesus fez? Que está em Romanos, que está em Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz assim: e achado na forma de homem, porque ele veio em homem como carne, como nós, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Amém? Então Jesus, ele foi obediente até a morte de cruz ao Pai, ele se humilhou-se ao Pai. Amém? Pelo que também Deus o exaltou, ou seja, no terceiro dia Deus o ressuscitou e lhe deu um nome que é acima de todos os nomes, nos céus, na terra e debaixo da terra. Amém? E a Bíblia diz também: e que todo joelho terá que dobrar diante a Ele, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então Jesus entregou o seu corpo completamente ao Pai e disse ao Pai: que não seja como eu quero, meu Pai, mas como tu queres. Então esta é a forma de entregar a Deus os nossos corpos. Amém? Os nossos corpos não foi feito para servir o mundo, os nossos corpos foi feito para adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém? Aleluia! E quando Jesus entregou totalmente o Pai cumpriu o propósito de salvação na vida do Filho, exaltou o Filho, e o Filho rasgou o véu. O véu representava a separação do homem com Deus, e quando Jesus se levantou, ele rasgou, quando ele ressuscitou, ele rasgou o véu, né? E quando ele rasgou o véu, ele nos deu acesso à intimidade com o Pai. Por quê? Porque no Antigo Testamento, somente o sacerdote poderia chegar até a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. As outras pessoas não podiam aproximar, somente o sacerdote. Mas quando Jesus rasga o véu, Ele dá acesso a mim e a você a conectar-nos com o Pai. Amém? Aleluia! Então essa é a forma de adorar o Senhor. Amém? Aleluia! Glória a Deus.
o apóstolo Paulo também diz no versículo 2, ele diz assim: não conformeis com este mundo. Por que não conformeis com este mundo? Porque esse mundo só quer levar os nossos corpos aos prazeres, ao pecado. Por isso o apóstolo Paulo diz: não conformeis com este mundo, mas transformai-vos transformai-vos na renovação do vosso entendimento, mas não o entendimento humano, mas o entendimento da palavra. Para quê? Para que experimentemos a qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então o apóstolo Paulo está nos ensinando: não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da palavra de Deus, para que nós experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? No versículo 3 ele diz: porque pela graça que é me dado, digo cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então o apóstolo Paulo está dizendo: não queira saber mais do que convém você saber, mas que você saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus tem colocado a cada um de nós. Amém? Então nisso eu entendo que a fé, ela não vem de mim e nem de você. A fé é algo que Deus compartilha comigo e com você através da palavra. E nesta noite Ele está compartilhando a fé dele comigo e com você. Amém? Aleluia, Jesus. No versículo 4, o apóstolo Paulo diz: porque assim como no corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Então o apóstolo Paulo está comparando o corpo humano. Amém? Ele está dizendo: assim como no corpo temos vários membros, e nem todos os membros ele tem a mesma operação. Mas algo interessante, que todos os membros ligados no nosso corpo, ele contribui com todos os membros a terem uma operação perfeita no nosso corpo. Amém? Aí no versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim: assim somos nós, somos muitos membros, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Como nós somos membros uns dos outros? Porque quando nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos em unidade, trabalhando juntos. Por isso nós contribuímos uns com os outros. Com o quê? Com os dons que Deus dá a cada um de nós. Amém? E esses dons, a Bíblia diz que esses dons edificam cada membro. Os dons de Jesus é para a edificação da igreja, que está em Romanos capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, que a Bíblia diz: vós que procurais dons espirituais, procurai abundar neles. Para quê? Para um só propósito, e o propósito é a edificação da igreja. Então todos os dons de Deus têm um só propósito: a edificação da igreja. Assim como Deus está edificando você, assim como Deus usa a pastora Lourdes todos os dias também para edificar a nossa vida. E assim nós trabalhamos todos juntos, e todos juntos nós formamos uma adoração perfeita ao nosso Deus. Amém? Então você faz parte do corpo de Cristo também. Amém? Aleluia. Porque aqui estamos todos nós juntos em um só Deus, em uma só adoração. Amém? Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz também, no versículo 6, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que é vos dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Então, se é o dom de profecia, seja ele a medida da nossa fé. Se é ministério, seja em ministrar, a Bíblia diz. Então, se é ministério, seja um ministro de Cristo. A Bíblia diz: se é ensinar, haja dedicação no ensino. Então Deus exige de nós que ensinamos ao povo de Deus dedicação no ensino, assim como Jesus chamou os seus discípulos um dia e disse para eles: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. E quando os discípulos veio até Jesus, Jesus ensinou eles, Jesus capacitou eles, e só depois Jesus disse para eles:
Vocês são o sal da terra. Vocês é a luz do mundo. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Então, primeiro Jesus chamou os discípulos aceitaram, entregando seus corpos a Ele. Depois Jesus ensinou-os, capacitou, e depois Ele disse: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E a Bíblia diz que o sal ele serve para quê? Para dar sabor. E se o sal não der sabor, a Bíblia diz, para nada ele serve, a não ser para ser pisado pelos homens. Amém? Então Deus nos fez para dar sabor. Deus nos fez para ser luz nesse mundo. E não se pode esconder a luz debaixo de uma cama. Por quê? Porque aonde a luz estiver, ela dará a sua luz. Amém? Por isso Jesus chamou os discípulos e eles receberam Jesus como suas luzes e foram luz no mundo. Amém? E é assim que Deus quer fazer de cada um de nós. Deus quer fazer de nós luz desse mundo. Deus quer fazer de nós sal da terra, transmitir o sabor da palavra de Deus nessa terra, transmitir o sabor de Deus ao povo, aos necessitados, aos que necessitam de ouvir a palavra, os que necessitam de ter misericórdia. Deus quer nós assim, meus irmãos, todos unidos. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. E no versículo 8, a Bíblia diz assim, sobre o dom de exortar. O que é um dom de exortar? Exortar representa o dom de incentivar as pessoas. Então se você tiver esse dom, incentive as pessoas a aproximar de Cristo, incentive as pessoas a obedecer a Deus, incentive as pessoas a juntar-se a Deus. Amém? É para isso que é o dom de exortar. Amém? O dom de reparte. A Bíblia diz que o dom de reparte, faça-o com liberalidade. Amém? Como um dia, quando eu estava trabalhando fora, Deus usou um irmão chamado Renato para repartir o dom comigo. Amém? Então Deus revelou a ele para ele repartir o dom comigo. Esse dom era o dom da cura. E durante alguns dias, Deus enviou uma mulher na minha casa, e esta mulher estava diagnosticada pelos médicos com câncer. Ela estava desenganada pelos médicos. E quando ela chegou na minha casa ali, eu cheguei lá na casa da minha mãe, e ela estava com um semblante muito triste. O irmão dela estava com um semblante muito triste, o marido dela. Então aquelas pessoas estavam se sentindo para baixo. Ainda mais que eles eram irmãos gêmeos. O irmão dela estava no banheiro chorando. Aí Deus me usou naquele momento e falei com ele assim, ele até pastor. Eu falei com ele assim: você sabia que Deus pode curar a sua irmã? Aí ele disse: eu creio, eu creio. Depois eu cheguei até ela e disse: você crê que Deus pode curar aqui? E ela derramou no chão de joelhos e disse: eu creio. E assim Deus fez um milagre. Deus me enviou ali porque eu sou sal da terra e luz do mundo. E quando eu cheguei ali, a Bíblia diz que quando eu obedecer a Deus, o Pai e o Filho iria fazer morada em nós. E quando eu cheguei ali, não foi eu que operei, mas Jesus operou o milagre. Eu só determinei em nome de Jesus que o câncer foi curado, ele foi retirado daquela mulher. Amém? Aí eu entendi o porquê que Deus tinha mandado o irmão repartir aquele dom comigo, porque Deus queria salvar uma vida lá na frente. E mesmo eu sem entender, eu criei, porque a fé não é algo que se vê, a fé é algo que se espera para ver. E eu criei, e esperei e vi o milagre de Deus na vida dela. Né? E depois de alguns meses, o mesmo médico que falou que era para dar um câncer disse para ela: você não tem mais nada, porque Jesus curou ela. Né? Aleluia! Glória a Deus por isso, meu irmão. Então cada um de vocês, como eu, Deus repartiu um talento. E esse talento é para glorificar o nome de Deus aqui na terra, amém? Então que você não possa deixar esse talento enterrado, e você possa despertar esse talento, amém? Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Porque as cores estão identificando que o Senhor Jesus está voltando, meus irmãos. E quando os dons estão paralisados, quando os talentos estão paralisados, por causa deste mundo, porque este mundo
Ele quer que nós cultuamos o mundo. Mas uma coisa ele vai ter que entender: que nesta noite nós vamos sair aqui edificados, mas é glorificar a Deus. E eu creio que o Espírito Santo de Deus já está operando em cada coração nessa noite. Aleluia, Jesus. Oh, Deus maravilhoso, Deus querido. Então, meus irmãos, a Bíblia diz também que nós somos os ramos, Jesus é a videira, e que um ramo não pode sair da videira, porque senão ele não tem vida mais. E o apóstolo Paulo também nos ensina que nós somos como uns membros do corpo. Quando nós estamos em Cristo, nós temos vida, mas se nós tirar cada membro do corpo, ele não tem mais vida mais. Então você não pode se afastar de Deus, você não pode se separar do corpo de Cristo, porque você só vai ter vida quando você estiver ligado no corpo de Cristo. Então não deixe a tua carne falar mais alto na tua vida. Mostre para a tua carne que não é ela que te domina, é a tua mente firmada na palavra, firmada em Deus, que domina a tua carne. Amém? Não é a carne que pode dominar a nós, é o Espírito Santo de Deus que domina a nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. E essa é a palavra que Deus colocou em meu coração, meus irmãos. Talvez eu esteja falando com pessoas que têm se desligado do corpo de Cristo, mas nessa noite Deus quer te ligar no corpo de Cristo de novo. Talvez eu esteja falando com ramos que se afastaram da videira, mas a videira quer te pegar hoje e te dar a vida nessa noite. Amém? Glória a Deus. Assim como Jesus operou milagres no passado, assim como Jesus curou no passado, assim como Jesus falou, transformou, libertou no passado, Ele liberta, Ele cura, Ele salva no presente, porque Ele é Deus. Aleluia. E ainda antes que Abraão existisse, Ele já era Deus. Amém? Até mesmo antes de qualquer profeta vier na terra, Ele já era Deus. Amém? Então que nesta noite você possa se entregar por completo a Deus, porque Deus quer te ter por completo. Amém? Aleluia. E as palmas para Jesus que Ele merece. Amém? Glória a Deus. Gostaria que os irmãos ficassem de pé. Amém?